Novo patrocinador à vista no manto do Mengão. Plata recebe sondagens de clubes europeus. E a decisão para amanhã, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Qual será a provável escalação e os desfalques para o jogão Flamengo e Cruzeiro Maraca lotado nesta quarta, 21h30 no Maracanã, Copa Libertadores. Muito bom dia, meus irmãos flamenguistas. Eu chego aqui trazendo as informações do Mengão atualizadas para vocês. Você que chega aqui pela primeira vez no nosso canal do Flamenguista Realista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Vamos direto ao assunto em relação aí à CIMED, que é considerada a quarta maior empresa do ramo farmacêutico, a quarta maior indústria farmacêutica aqui no país, enfim. E ontem aí houve um agito nas redes sociais devido ao dono, né, o João Adib, que por sinal é palmeirense, ter soltado aí nos seus stories fotos, enfim, fazendo uma visita na Gávea, né, e de fato o CEO da CIMED esteve reunido sim com a cúpula do Mengão na Gávea, mas na verdade até o momento as informações internas que a gente tem é de que não há nada ainda de concreto. Na verdade a CIMED e Flamengo tentam uma parceria desde o ano de 2022, tá, nação? Então assim, sem querer se afobar, querer dar notícia em primeira mão, querer dar o tal furo, enfim, a gente tem cautela para poder aqui passar as informações verdadeiras como elas estão acontecendo para vocês. A gente apurou em relação à questão que o BAP teme de a qualquer momento o pagamento do atual patrocinador no omoplata do Mengão, aí do manto sagrado do Mengão, que é o Banco BRB, esses pagamentos de uma hora para outra, devido a questões judiciais envolvendo o Banco Master, né, esses pagamentos serem suspensos, tá? E aí o Flamengo, de forma precavida, vem sim de olho, se movimentando e estando de olho aí em um novo possível patrocinador. Esta é a verdade. Então, o João, que é palmeirense roxo, já até manifestou o interesse de se tornar aí elegível para se candidatar a ser presidente lá do Palmeiras. Ele também, como um empresário do ramo aí de negócios, de querer alavancar ainda mais a exposição da sua marca, nada mais justo dele conversar com a alta cúpula e a direção do Mengão numa possível parceria, né? Valores em torno aí de mais de 100 milhões de reais, já que hoje a CIMED paga ao Palmeiras cerca de 57 milhões de reais por ano, e aí os acordos poderiam, em relação ao Flamengo, para que a CIMED fosse estampada no omoplata da camisa do Mengão, em torno aí de 120, pelo menos 120 milhões de reais. Essas são as informações que apuramos ontem, mas ainda não há nada de concreto, apesar do João ter postado aí, né, colocado lá uma tabela do Campeonato Brasileiro, colocando tanto o Palmeiras com o nome CIMED, o Flamengo ali na segunda colocação com 45 pontos com o nome CIMED da empresa dele, e também o Cruzeiro, na qual a CIMED neste momento é patrocinador além da seleção brasileira. Mas, sendo bem honesto com vocês, sem querer inventar nada ou se antecipar aos fatos que de fato neste momento estão acontecendo, ainda não há nada de concreto. Internamente a diretoria do Mengão não oficializou nem confirma nada, tá bom? Apesar da empolgação aí do João Adib, que recebeu até manto do Danilo, do homem do Tetra, ele sendo palmeirense fanático, enfim, postou com orgulho nas suas redes sociais a foto com Danilo, com o manto sagrado, mas até o momento não há nada de concreto e vamos aguardar. A verdade é que o Flamengo já se movimenta para um substituto aí no omoplata do manto do Mengão em relação ao novo patrocinador, já que há esse problema aí dos bastidores judiciais entre o Flamengo e o BRB devido aos problemas lá que vocês sabem que aconteceram em Brasília em relação ao Banco Master e o próprio BRB, tá bom? E agora, para encerrar este vídeo, eu quero falar aqui em relação a duas informações a mercado da bola.
O Plata está acontecendo sim neste momento sondagens através do staff do equatoriano, sondagens de alguns clubes europeus como o da Inglaterra, por exemplo, né? E também alguns clubes da França, mas a intenção do Leonardo Jardim e da diretoria do Mengão é de manter o equatoriano pelo menos até o final desta temporada, já que o Leonardo Jardim gosta muito do futebol do Plata, tá? Mesmo essas sondagens acontecendo de times medianos da Europa, tanto da Inglaterra como da França, do futebol francês, a ideia da diretoria rubro-negra neste momento não é de negociar o Plata. E o Eric Pulgar segue se arrastando essa novela em relação aí o staff do jogador aguarda uma contraproposta do Mengão em relação à resposta, né, já que eles não aceitaram a primeira proposta do Mengão e fizeram uma contraproposta e aguarda até o próximo final de semana. O Flamengo também deu uma esfriada em mercado da bola para focar 100% nessa semana na decisão da Copa Libertadores amanhã 21h30, que eu vou falar já já. Então está neste momento de certa forma o mercado da bola no Flamengo meio em segundo plano, já que o foco da diretoria e do elenco do Mengão, do próprio Leonardo Jardim, é passar amanhã pelo Cruzeiro e seguir adiante rumo às quartas de final da Copa Libertadores. Aí sim o Flamengo volta a pensar em mercado da bola, essas questões que estão também, de certa forma, essa novelinha aí com o Eric Pulgar deverá ser definida e resolvida nos próximos dias, tá bom? E para terminar de verdade este vídeo, eu quero falar aqui em relação à provável escalação do Mengão. O Flamengo terá um treino hoje à tarde no CT Jorge Elal Ninho do Urubu e o Leonardo Jardim deverá ir definir os 11 titulares. Há uma questão aí de dúvida se o Leonardo Jardim iniciará com o Carrascal, que foi muito bem, foi o craque Betano da partida diante do Mirassol, lá em Mirassol no último domingo, na goleada do Mengão 5-1 diante do Clube Paulista. Então há essa dúvida se o Leonardo Jardim inicia contra o Cruzeiro no Maraca lotado, previsão de 75 mil pessoas, 72, 75 mil pessoas, uma grande festa da nação rubro-negra sendo preparada. Se o Leonardo Jardim no trio de ataque colocará Plata ou Carrascal com Samuel Lino. E aí outra dúvida, se ele inicia com Pedro ou com BH, que está se recuperando, está sendo preparado exatamente, especificamente para essa decisão diante do Cruzeiro, tá bom? Vocês sabem aí que há desfalques em relação a Alexandro na lateral esquerda, segue Ayrton Lucas, que foi muito bem diante do Mirassol, não temos outro para colocar de confiança, só o garoto Johnny, enfim, na lateral esquerda, e também a questão do desfalque aí eterno do De La Cruz, que a gente nem conta mais, e o Everton Cebolinha também, que é a dúvida para ficar entre os relacionados à disposição do técnico Leonardo Jardim, que tem que tomar muito cuidado com o Arthur Jorge, tá? Que é um baita de um treinador, na minha opinião, tinha que ser o plano A do Flamengo quando demitiu o Felipe Luiz, porque o Arthur Jorge é um baita de um treinador, joga ofensivamente, vocês podem reparar o quanto ele já melhorou a qualidade técnica deste Cruzeiro. Então o Leonardo Jardim tem que ficar esperto, e a comissão técnica dele amanhã no Maracanã, e a gente espera a expectativa, se Deus quiser, da classificação. Não será um jogo fácil, o elenco do Cruzeiro está mais fortalecido e o time titular do Cruzeiro com o Arthur Jorge é uma excelente equipe e a gente tem que ficar esperto, tá bom? Mas eu espero a classificação amanhã às 21h30, se Deus quiser. Um grande abraço, nação, vamos aguardar qualquer momento aí, eu trago novas informações atualizadas e verídicas, verdadeiras, sem enrolar, sem inventar nada aqui do nosso clube de regatas do Flamengo. Um grande abraço do flamenguista realista e até o nosso próximo vídeo.